de receber conosco um filho da nossa casa, né? O reverendo Breno Macedo, hoje pastor auxiliar na igreja presbiteriana de Brotas, em Salvador, próximo ano, indo para compor o quadro do corpo docente do Seminário do Nordeste, lá em Teresina. Que Deus possa usá-lo nesta manhã, que ele possa se sentir à vontade no nosso meio e falar da parte de Deus aquilo que o Senhor tem posto no seu coração. Que Deus nos abençoe, nos edifique a alma, use o seu servo para a sua glória e honra. Nosso socorro é em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça e paz daquele que foi, que é e que há de vir, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir, irmãos, as Sagradas Escrituras em Marcos, capítulo 5, versos de 21 a 43. Marcos, capítulo 5, versos de 21 a 43. O texto é certamente bastante conhecido dos irmãos. A cura da filha de Jairo. E no interlúdio, no meio dessa narrativa, nós temos a cura da mulher com fluxo de sangue. Marcos, capítulo 5, versos de 21 a 43. Escutem agora então, queridos, a leitura das Sagradas Escrituras com toda atenção e reverência. Essa é a palavra de Deus. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecera a mão de vários médicos, e tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodás o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estás em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, os que vieram com ele, e entrou aonde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse,
e mandou que dessem a comer a menina. Até aqui, irmãos, a leitura da inerrante e autoritativa palavra de Deus. Vamos orar. Nosso Deus Santíssimo e Triuno, que habita nos mais altos céus, nós te agradecemos por mais um dia do Senhor, que o Senhor separou para que o teu povo pudesse se congregar juntos e para que nós pudéssemos, ó Deus, estar na tua santíssima presença, para que nós pudéssemos experimentar um pouquinho dos céus neste dia. E o teu povo aqui congregado, Deus, nós te rogamos que no nome de Cristo tu nos faça ver a glória da tua palavra nessa manhã. Que tu, ó Deus, desvende os nossos olhos e que nós possamos ver as maravilhas da tua lei. Que a pregação da tua palavra, Deus, possa chamar pecadores ao arrependimento, que ela possa trazer consolo aos que estão desesperados, que ela possa nos apontar para a cruz de Cristo e que nós possamos, ó Deus, assim como Jairo, reconhecendo a nossa impotência, a nossa incapacidade, que nós possamos nos jogar aos seus pés e abraçarmos a Cristo inteiramente, completamente, como de fato o Senhor absoluto e soberano sobre todas as coisas. É no nome dele, ó Pai, que nós te oramos. Amém, Senhor. O cristianismo é a religião do sobrenatural. Basta nós pensarmos sobre as grandes doutrinas do cristianismo, as doutrinas básicas do cristianismo, que nós rapidamente perceberemos que é impossível dissociar o cristianismo do sobrenaturalismo. Veja, por exemplo, criação em 6 dias, absolutamente do nada. Ou a doutrina da Trindade, onde nosso Deus é um Deus único que subsiste em 3 pessoas. Veja, por exemplo, a concepção virginal, ou ainda a união das 2 naturezas do Senhor Jesus Cristo. São doutrinas que claramente revelam para nós que, sem sobrenaturalidade, tirando o sobrenatural, o cristianismo simplesmente desaparece. O cristianismo simplesmente morre. Na história da igreja, houve aqueles que tentaram tirar o sobrenatural da Escritura, e foram exatamente esses que deram origem a um movimento hoje conhecido como liberalismo teológico. Pessoas que não levam as Escrituras a sério. Pessoas que escolhem exatamente aquilo que elas acham que de fato é a palavra de Deus, e outras coisas que elas não acham, elas simplesmente descartam. Quando nós separamos o sobrenatural do cristianismo, não sobra absolutamente nada. Mas apesar dessa característica do cristianismo ser sobrenatural, muitas vezes nós temos um pouco de dificuldade com outras coisas sobrenaturais. Como, por exemplo, curas. Nos nossos dias, muitos têm deturpado, abusado, distorcido essa realidade escriturística da qual nós simplesmente não podemos escapar. Curas, desde o início, desde o Antigo Testamento até o Novo, se espalham pelas narrativas das Sagradas Escrituras. E nós, particularmente nós de linha reformada, temos muitas vezes desconforto, dificuldade para lidar com essa questão. Não temos desconforto para lidar com outras áreas sobrenaturais. Mas quando chega nesse assunto de curas, nós sentimos um pouco desconfortáveis. Mas essa manhã, as Sagradas Escrituras nos lembram que curas são uma realidade das Sagradas Letras. E de que nós, que amamos a Bíblia Sagrada, que temos as Escrituras como nossa única regra de fé e prática, precisamos de fato nutrir as nossas almas com essa grande realidade. Como nos livrar desse desconforto? Como evitar o abuso, as distorções? Como evitar as deturpações? Certamente é fazendo a pergunta correta. E a pergunta correta, irmãos, não é se curas acontecem ainda hoje. A pergunta correta é qual é o verdadeiro propósito das curas. Qual é o verdadeiro propósito dessas narrativas tão marcantes que nós encontramos nos evangelhos, tanto no Antigo Testamento também, em outras porções do Novo Testamento, que falam a respeito dessas curas sobrenaturais e miraculosas que muitas vezes nos deixam tão desconfortáveis. E a resposta está aqui nesse texto, nessa manhã. Se de fato nós podemos extrair um ensino desse texto, queridos, nós aprendemos que curas nos fazem reconhecer pelo menos 3 coisas. Elas nos fazem reconhecer quem nós somos, quem Cristo é e aquilo que somente Ele pode fazer.
Se nós pudéssemos, queridos, resumir o ensino dessa perícope longa, o ensino dessa narrativa, de fato seria essa nessa manhã, de que curas nos revelam, fazem com que nós reconheçamos quem nós somos, quem Cristo é, e aquilo que somente Ele pode fazer. Nós vamos considerar esse texto em 3 pontos. Primeiro, nós vamos entender que nós precisamos reconhecer o nosso estado desesperador. Depois, nós vamos entender que nós precisamos reconhecer em fé aonde está a nossa esperança. E por último, nós veremos que nós precisamos reconhecer a nossa mais profunda necessidade. Nós precisamos reconhecer o estado desesperador que nós nos encontramos. Nós precisamos reconhecer em fé aonde está a nossa esperança. E nós precisamos reconhecer a nossa mais profunda necessidade. Voltando os nossos olhos para a narrativa, nós vemos logo no versículo 21 que agora o Senhor Jesus Cristo está se movendo de um lado da Palestina para o outro. Se os irmãos observarem o início do capítulo 5, Cristo estava na região dos Gerazenos. E ele ali fez uma cura extraordinária. Ali ele expulsou o demônio de um homem em específico. Mas de uma maneira muito curiosa, depois de verem tamanha demonstração de poder, os Gesarenos pediram para Cristo ir embora da sua região. Essa região em específico era uma região gentílica. E Cristo ali demonstra a sua autoridade e poder, demonstra quem de fato Ele é, não somente um rabino, não somente um mestre, não somente um conhecedor da Tora, mas o Deus Todo-Poderoso encarnado, o Verbo encarnado, e reagindo a essa tremenda revelação, a essa tremenda demonstração de poder, os Gerazenos simplesmente pedem para que Cristo vá embora. Você está causando muito tumulto aqui, disseram eles. Você nos fez perder uma manada de porcos. Vá embora daqui. E Cristo foi. O texto nos diz agora que Cristo volta para o outro lado. Quando nós consultamos os textos sinóticos, a mesma narrativa em Mateus, a mesma narrativa em Lucas, nós percebemos que Cristo voltou provavelmente para a região de Nazaré, a região onde ele mesmo havia crescido, desenvolvido a atividade com seu pai José como carpinteiro. Pessoas ali certamente o conheciam. E aí nós temos essa surpreendente recepção do Senhor Jesus Cristo. No versículo 21 nós lemos: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Agora, se achegando a uma região judaica, uma região cuja ênfase, cuja presença era muito mais judia do que gentílica, o Senhor Jesus Cristo é recebido com louros, com curiosidade. É importante nós percebemos o fluxo da narrativa aqui, queridos. O que é que Marcos está tentando nos preparar? O que é que o Espírito Santo de Deus, que compôs esse texto através da pena de Marcos, está tentando nos preparar? Se os irmãos observarem um pouquinho antes, no capítulo 4, versículo 34 a 41, Cristo é demonstrado como o Senhor das forças da natureza. Ele é aquele que controla terra e céus. E ele demonstra isso acalmando uma tempestade. Na sequência, nós vemos, mais uma vez, como já foi citado aqui, nós vemos que o Senhor é aquele que tem o controle sobre as forças das trevas. Ele é demonstrado como aquele que não somente controla a terra e céus, mas ele também controla forças espirituais. Marcos parece que está pintando para nós aqui a imagem do Senhor Jesus Cristo como de fato o Senhor soberano, o Deus Todo-Poderoso encarnado, o Senhor absoluto. E quando nós chegamos aqui, parece que Marcos está tentando dizer para a gente, o Espírito Santo de Deus, através da pena de Marcos, nos lembra que Cristo não é somente aquele que controla as forças da natureza, Ele não é somente aquele que controla as forças das trevas, mas Ele é aquele que tem o controle sobre o poder da vida e da morte. E é nessa perspectiva que nós lemos na sequência, no versículo 22, que o principal da sinagoga se achega ao Senhor Jesus, como que rompendo, atravessando a multidão, afastando aquelas pessoas que estavam comprimindo o Senhor Jesus Cristo ali na beira do mar. Nós lemos no verso 22, eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Interessante nós percebemos a quantidade de informação que essa pequena sentença nos traz. A primeira coisa que nós devemos observar, queridos, é que a pessoa que se achega a Cristo é identificada pelo nome. Por que isso é relevante? Particularmente no Evangelho de Marcos, raramente o nome de pessoas
é citado. Com exceção do nome dos discípulos, raramente nós sabemos o nome das pessoas com quem Cristo interage. Um excelente exemplo disso é exatamente a situação anterior. Nós não sabemos o nome do endemoniado na região dos Gerazenos. Nós não temos a menor ideia. Mesmo agora, nessa perícope que nós estamos tratando nessa manhã, nós não sabemos o nome da mulher que tinha um fluxo de sangue. Nós não sabemos também nem o nome da filha de Jairo. Mas nós sabemos o nome de Jairo. Jairo tem um nome. Jairo não somente tem um nome, mas ele tem uma posição. Veja só, o texto nos diz que ele era um dos principais da sinagoga, e no fluxo da narrativa nós percebemos que ele era o chefe da sinagoga. O principal da sinagoga era o responsável não somente pela manutenção da sinagoga, mas também ele era o responsável pelo ensino, responsável pela organização da liturgia, dos acontecimentos da sinagoga. Era um homem certamente influente, reconhecido, respeitado naquela cidade. Jairo tem nome, Jairo tem reputação, Jairo tem posição, e Jairo certamente tem bens. O chefe da sinagoga, exatamente por causa da sua posição, ele necessariamente precisava ser um homem de recursos. E precisava ser um homem que tinha dinheiro, propriedades, porque assim ele iria cuidar da sinagoga. Outras partes dessa narrativa nos demonstram que isso de fato era verdade. Por exemplo, nós vemos mais na frente, quando a filha de Jairo é dita morta, quando o Senhor Jesus Cristo se aproxima, existe um cortejo de pranteadores profissionais. Somente ricos poderiam custear com esses pranteadores. Jairo tem nome, Jairo tem fama, Jairo tem posição, Jairo tem recursos. Jairo é um importante cidadão da comunidade local. Mas a sequência da narrativa, logo no finalzinho do versículo 22, nós vemos que Jairo, apesar de todas essas características, ele não passa de um pai impotente, de uma filha doente. O texto nos diz que Jairo, o principal da sinagoga, sem temer o comentário da multidão que cercava o Senhor Jesus Cristo, sem temer críticas, prostra-se aos seus pés, é o que diz o texto. Um pai desesperado. O versículo 23 nos relata o motivo por que Jairo tomou essa atitude. O texto nos diz que insistentemente ele persuadia, ele suplicava a Cristo: minha filhinha está doente, vem e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Quando nós olhamos esse texto nas passagens sinóticas, nós sabemos que ela não é somente uma filhinha, ela é a única filha de Jairo. Põe-se no lugar de Jairo nessa manhã. O seu único filho, a sua única filha, a quem você ama, a quem você quer muito bem, a quem você dedicou anos de cuidado, de educação, está à beira da morte. É assim que Jairo se encontrava. Apesar do seu nome, apesar da sua fama, apesar da sua posição, apesar dos seus bens, apesar das suas posses, Jairo se viu impotente diante desse inimigo terrível que é a morte. É impressionante o poder revelador desse inimigo, não é verdade? Contrário do que diz o mundo, contrário do que diz a nossa sociedade, contrário do que diz o conhecimento comum do século XXI, de que tudo o que você precisa para ser feliz é exatamente ter o que Jairo tinha. É ter um nome, é ser reconhecido na sociedade, é ter propriedades e posses, é ter uma posição social. Nada dessas coisas foi capaz de resolver o problema de Jairo. Essas coisas não passam de vendas que cegam aquelas que nelas confiam. Essas coisas não passam de sombras que enevoam a nossa visão para que de fato nós possamos ver com clareza quem de fato nós somos, impotentes assim como Jairo. Mas a morte, a iminência da morte da sua filha teve esse poder revelador. Ela revela a impotência desse homem. Mas é impressionante nós percebermos a resposta desse homem a essa grande revelação. Jairo não se revolta porque ele é impotente.
Jairo não se lamenta e não se enche de autopiedade porque ele é impotente. Percebem, queridos, ao entender a sua impotência, a reconhecer a sua incapacidade de resolver o seu problema, ele simplesmente corre para aquele a quem de fato pode resolvê-lo. Ele não se importa com as opiniões públicas, apesar de ser uma pessoa pública. Ele não deposita sua confiança nos seus recursos, apesar de tê-los. Mas ele corre para o Senhor. Ele se humilha aos seus pés. Ele reconhece a sua impotência. Ele reconhece a sua impotência dizendo: vem e salva a minha filha. É interessante que ele não pede para que Cristo a cure. Ele pede para que Cristo a salve. Logo no versículo 24, no início do versículo, é impressionante nós vermos a resposta imediata da narrativa. Nessa situação angustiante, nessa situação de incapacidade e impotência, nós temos o grande conforto de vermos no verso 24, Jesus foi com ele. Você reconhece quem de fato você é aqui nessa manhã? Você reconhece a sua incapacidade, a sua impotência diante dos grandes problemas da nossa vida? Talvez você esteja aqui e você esteja muito confiante. Assim como Jairo poderia estar confiante no seu nome. Talvez esse seja o seu caso aqui nessa manhã. Você confia no seu nome, talvez no seu sobrenome. Talvez na família de onde você procede, talvez no país de onde você vem. Isso é muito importante para você. Você encontra muito conforto e consolo nessas coisas. Talvez a sua confiança esteja na sua inteligência, na sua capacidade de estudar, de ler livros, de se sair bem nas suas provas, de se destacar com relação a outros. Talvez a sua confiança esteja na sua posição e nos seus bens. Talvez no seu negócio. Talvez na sua empresa. Talvez a sua confiança esteja na sua aparência, na sua força física, na sua capacidade de resolver os seus problemas por si só. Talvez a sua confiança esteja até na sua piedade. Você é uma pessoa que gasta muito tempo em oração e na leitura das Escrituras, e isso lhe faz sim se encher de autoconfiança. A palavra de Deus lhe lembra nessa manhã, se esse é o seu caso, que você não passa de um pai impotente, de uma filha doente. É isso que eu e você somos. Diante dos grandes problemas da vida. E talvez não seja a morte de uma pessoa que vá demonstrar para você a sua impotência e a sua incapacidade. No meu caso e da minha esposa, foi um exame de ultrassom para examinar os nossos gêmeos. Nós acordamos naquele dia para fazer uma ultrassom morfológica. Se você já teve filhos, se você está esperando o seu filhinho, você sabe muito bem o que é esse exame. É um exame que analisa, que faz, que detecta se o feto está de fato se desenvolvendo corretamente, se as suas funções morfológicas, as suas funções fisiológicas estão de fato sendo desenvolvidas de maneira adequada. E naquela manhã do exame, eu e minha esposa nos acordamos, sem dizer uma palavra um para o outro, e fomos juntos fazer esse exame. E na linguagem popular, eu estava pinando. Estava muito nervoso. Estava com muito medo. O exame foi bem. Os gêmeos estavam ótimos. Mas no momento quando nós estávamos saindo da clínica, nós entendemos, nós fomos tomados, eu e minha esposa, por essa sensação de impotência, de incapacidade. Naquela situação não havia absolutamente nada que nós pudéssemos fazer. Se houvesse algum tipo de malformação nos nossos filhos, não poderíamos fazer absolutamente nada, a não ser corrermos apressadamente, nos humilhando, reconhecendo a nossa impotência, reconhecendo a nossa incapacidade aos pés de Cristo. Ah, Senhor, salva-nos. Venha para perto de nós e salva. Se você nessa manhã se encontra cheio de autoconfiança, a palavra de Deus lhe chama ao arrependimento. A palavra de Deus lhe chama a reconhecer quem de fato é.
apesar das suas posses, apesar do seu nome, apesar da sua posição social, independente de quem você seja e da sua idade, independente de qual faculdade você se graduou, independente de quais países você visitou, você não passa de um impotente ser humano, completamente carente da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Talvez seja exatamente assim que você se sinta nessa manhã. Talvez você se sinta exatamente como Jairo, completamente impotente. Talvez essa sensação de impotência tenha vindo por causa de um desemprego, por causa de um exame, do resultado de um exame que você fez. Talvez essa situação de impotência desse por causa de um problema conjugal. Talvez a situação de impotência desse porque você de fato reconhece quem você é, um pecador miserável, que tudo que você merece diante de um Deus absolutamente santo, puro, justo e bom é o inferno de fogo. Se essa é a sua situação nessa manhã, o verso 24 é para você. Jesus foi com ele. Se você de fato entende a sua situação de impotência diante desse Deus Todo-Poderoso, o que você está esperando para se humilhar aos seus pés? O que você está esperando para clamar por socorro? O que você está esperando para endereçar esse Cristo Todo-Poderoso que está sempre escutando, que está sempre disposto a nos acudir, a nos alcançar, que é sempre misericordioso, que abunda em amor e bondade? O que você está esperando para se humilhar aos seus pés? Se de fato você tem o seu coração pesado, corroído, com essa sensação de impotência absoluta, lance-se aos pés de Cristo. Agarre-se ao Salvador bendito, porque o verso 24 lhe assegura que Ele irá com você. O salmista nos diz que um coração contrito e compungido, o Senhor jamais o rejeita. Abandone todo o seu senso de justiça própria. Coloque de lado tudo aquilo que você pensa a seu respeito. Reconheça de fato quem você é. Um impotente pecador. Curas fazem exatamente isso com isso, meus irmãos. Elas fazem com que nós reconheçamos quem nós somos. Na sequência da narrativa, agora dos versículos de 25 a 34, nós vemos que curas não somente fazem nós reconhecermos quem nós somos, mas elas fazem também nós reconhecermos quem é o Senhor Jesus, quem Cristo é. Veja o que aqui diz o texto. Na sequência, a parte B do verso 24, nós lemos: grande multidão seguia comprimindo. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão tocou-lhe as vestes. Depois de ter se humilhado aos pés do Senhor Jesus Cristo, e Cristo, depois de fato ter acudido a Jairo, eles agora estão indo em direção à residência de Jairo. E o Senhor Jesus ali está sendo comprimido, está sendo amassado por uma grande multidão, curiosa para saber o que há de acontecer. Todos eles testemunharam o pedido de Jairo. Todos eles sabem que o Senhor Jesus agora está indo em direção à casa de Jairo e alguma coisa fenomenal irá acontecer. Só que no meio do caminho havia uma senhora, uma mulher, à margem da sociedade. O texto nos diz que essa mulher era doente, pobre e rejeitada. Como é que nós podemos entender, como é que nós podemos saber dessas três características dessa mulher? Primeiro, vejam a condição dela. Vejam a ênfase da narrativa que o Espírito Santo nos dá. Primeiro, o texto nos diz que ela vinha sofrendo por um tempo de 12 anos. Você já imaginou que é você passar 12 anos com enxaqueca? 12 anos com a pedra no rins? Essa mulher, por 12 anos, ela tinha um fluxo de sangue. 12 anos com hemorragia. Inexplicável. Ninguém sabia de onde procedia e como curá-lo. O texto nos diz que não somente ela estava sofrendo há muito tempo, mas veja só, o texto nos diz que ela sofreu na mão dos curandeiros da época, no verso 26. Fazendo uma rápida pesquisa, é impressionante ver
o curandeirismo dessa época. De fato, nós devemos dar graças a Deus pela Unimed e pelos médicos que nós temos aqui presentes e por outros planos de saúde. Dentre as curas propostas para esse tipo de fluxo de sangue, uma delas era de você comer o pó de terra depositada num frasco de vinho. E você simplesmente beber aquilo. Uma outra era de você cozer uma cebola no vinho e ir para uma encruzilhada e beber aquela taça, dizendo: saia fluxo de sangue. Essa mulher passou por todos esses procedimentos. E o texto nos diz, mais uma vez, que ela não somente havia padecido muito, durante muito tempo, mas o texto nos diz que a situação dela ficou ainda pior. O texto nos diz que ela perdeu tudo. Ela sofreu muito, pagou muito, perdeu tudo, e ao invés de melhorar, piorou. Percebem, irmãos, essa mulher não tem nome, ela não tem posse, ela não tem saúde e, além de tudo, ela não tem convívio social. Você deve estar perguntando: poxa, pastor, mas como é que você sabe que ela não tem convívio social? Por causa do problema que ela sofria. Se os irmãos olharem depois em Levíticos, capítulo 15, verso 19, os irmãos vão perceber que as mulheres, quando tinham o seu fluxo natural de sangue, a elas era literalmente impedida uma vida social. Essas mulheres não poderiam entrar, por exemplo, no culto público, no templo, porque elas eram consideradas cerimonialmente impuras. Aqueles que tivessem contato com as mulheres no período do fluxo de sangue, eles também eram considerados impuros. Então essa mulher, ela literalmente não poderia viver no meio da sociedade judaica. Porque se ela fosse comprar alguma coisa na venda da esquina lá em Nazaré, ela ia deixar impuro o dono lá, o seu Zé, o dono da esquina, o dono lá da venda. Se ela estivesse passeando pela rua, se ela tropeçasse em alguém, se ela batesse em alguém, aquele em quem ela tocasse iria ser cerimonialmente impuro. Quando ela tentasse entrar pelas portas do templo, os sacerdotes estavam prontos para enxotá-la para fora. Essa mulher não tem nome, não tem posses, não tem saúde, não tem convívio social. Essa mulher é uma morta. Mas apesar dela não ter tantas coisas, pelo menos ela tem duas coisas, o texto nos diz. No verso 27 nós vemos que uma das coisas que ela tinha ouvido falar de Jesus. Veja o que é que diz o texto. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. A primeira coisa que essa mulher tem é conhecimento a respeito de Cristo. Ela não tem nome, ela não tem saúde, ela não tem posses, ela não tem convívio social, mas ela tem conhecimento de Cristo Salvador. Ela ouviu falar a respeito das curas maravilhosas de Cristo. Ela ouviu falar da maneira amorosa como o Senhor Jesus, tocando, pegando pela mão, levantou a sogra de Pedro de um leito, apesar de uma febre terrível que ela tinha. Ela conheceu a história do cego, do coxo, que foram curados automaticamente pelo poder sobrenatural do Senhor Jesus Cristo. Ela tinha ouvido a fama de Jesus como não somente um professor da lei, mas como alguém que tinha poder sobre enfermidades. Mas ela tem uma outra coisa, isso que nós vemos no verso 28. O texto nos diz que ela vinha por entre a multidão e tocou nas vestes de Cristo porque ela tinha fé em Cristo. Veja o verso 28, o texto nos diz. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela não somente tinha conhecimento de Cristo, mas ela tinha fé no conhecimento que ela tinha. Ela sabia a fama do Senhor Jesus. Ela sabia do seu poder. Ela sabia da sua autoridade. E agora ela age de acordo com a sua fé. E de fato, a fé dessa mulher não é das mais perfeitas. Ela acha, de alguma maneira sobrenatural, talvez até mística, que se ela tocar nas vestes do Senhor Jesus, só o tocar nas vestes dele, isso irá curá-la.
E o texto nos diz que essa mulher, cuja vida social havia sido negada, a semelhança de Jairo, ela não teme nada. Percebem? Essa é uma mulher que todo mundo conhece. Era uma mulher que a sociedade já a conhecia. Olha, lá vem a mulher com fluxo de sangue, corre, que senão você vai ficar cerimonialmente impuro. Não toca nela, deixa ela passar. Essa mulher não teme absolutamente nada. Ela não teme as críticas, ela não teme ser enxotada, ela não teme nem que algum tipo de violência seja praticada como ela. Tudo o que ela deseja é Cristo. Tudo o que ela quer fazer é obedecer à sua fé. Cristo pode me curar. E o texto nos diz que ela passa por entre a multidão, deixando meio mundo de gente cerimonialmente impuro, e toca nas vestes do Senhor. No verso 29, o texto nos diz que automaticamente, imediatamente, estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. É impressionante que a narrativa sagrada utiliza essa expressão. Ela sentiu no corpo. Um corpo que estava há 12 anos acostumado com aquela enfermidade. Um corpo que sabia muito bem o sabor da dor, a angústia da sua doença. Mas depois de tocar nas vestes do Salvador, ela automaticamente sentiu no seu corpo, ela tinha a certeza absoluta e inequívoca que imediatamente ela foi curada. Depois de muito sofrer, depois de desperdiçar tudo o que tinha, depois de crer nos falsos médicos e curandeiros e de sofrer muito, e de tornar a sua situação ainda pior, ela finalmente reconhece aonde está a sua esperança. E se direciona para essa esperança com fé. Na sequência da narrativa, nós vemos agora uma mudança de Jesus, da mulher, agora para o Senhor Jesus Cristo. Veja só, a partir do verso 30, a narrativa muda completamente de ênfase, de foco. Antes o foco era somente a mulher, o seu problema, a sua situação, a sua dificuldade, mas agora o foco muda para quem de fato, aonde o foco deve estar. E o texto nos diz que o Senhor imediatamente reconhece que dele saíra poder. E aqui nós temos já um sabor, um vislumbre de uma doutrina maravilhosa, que é a doutrina da união das duas naturezas do nosso Redentor. Algo que os nossos teólogos do passado chamaram de união hipostática, que nada mais nada menos quer dizer que é uma união completa, sem confusão nem mistura. Como é que nós podemos perceber isso? Ora, o Senhor Jesus Cristo reconhece na sua mente humana, no seu raciocínio humano, ele sente no seu corpo que dele sairá poder divino. Percebem a realidade da união das duas naturezas? Do Senhor Jesus saiu divino poder, mas ele sente isso no seu corpo humano. Os nossos pais, no breve catecismo, pergunta 21, nos ensinam mais ou menos o seguinte. Eles dizem assim: quem é o redentor dos escolhidos de Deus? Eles respondem da seguinte maneira, eles dizem assim: o único redentor dos escolhidos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que sendo o eterno Filho de Deus se fez homem, e assim foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas distintas e em uma só pessoa para sempre. É nesse que estava a esperança dessa mulher. Era exatamente porque essas duas naturezas estavam unidas e encarnadas que coisas fenomenais, miraculosas poderiam acontecer. É nesse Cristo que ela deposita a sua fé. Ainda no foco em Cristo, nós vemos na sequência que o Senhor Jesus, ele obviamente agora quer saber o que é que aconteceu. E veja a reação da mulher. No versículo 33, o texto nos diz: a mulher atemorizada e tremendo, cônscia do que nela havia se operado, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Essa mulher sabia que ela não estava diante somente de um rabino. Ela sabia que não estava diante somente de alguém que tinha o poder da persuasão e da oratória, que tinha grande conhecimento dos costumes judaicos e da lei de Deus. Ela estava diante do Deus Todo-Poderoso. E diante de tamanha presença, diante de tamanha autoridade, tudo o que ela pode fazer agora é tremer.
após ter recebido tamanha graça. E é maravilhoso nós percebermos que aquela mulher, doente, pobre e rejeitada, depois do seu encontro com Cristo, ela agora é uma mulher curada e restaurada. Vejam, o Senhor a despede, no versículo 34. E 3 coisas é muito importante que nós percebamos nesse verso. Primeiro, o texto nos diz: filha, a tua fé te salvou. Não foi o seu tocar nas minhas vestes quem me salvou, quem lhe salvou. Não foi o fato de você não temer a humanos que lhe salvou, mas a sua fé lhe salvou. Não foi aquilo que você fez, mas foi aquilo que você creu. Não foi aquilo que você executou, mas foi aonde você depositou a sua fé, esperança e confiança. A tua fé te salvou. Segundo, o Senhor a despede com a bênção. O texto nos diz que ele diz: vai-te em paz. Depois de 12 anos de sofrimento, depois de 12 anos de angústia e dor, depois de 12 anos fora do convívio social, agora essa mulher finalmente vai experimentar paz. Por último, o texto nos diz que o Senhor Jesus diz para ela: fica livre do teu mal. Agora você pode voltar à sua vida normal. A sua doença está completamente aniquilada. Você está agora completamente restaurada. Volte ao convívio, volte a cultuar, volte agora a conviver com seus parentes, volte para viver uma vida normal. Fique livre do teu mal. Uma mulher doente, pobre e rejeitada, depois de se encontrar com Cristo, depois de ter depositado a sua fé e a sua esperança absolutamente nele, ela agora sai curada e restaurada. Percebe, queridos? Curas, elas não somente nos fazem reconhecer quem nós fomos, curas fazem com que a gente reconheça quem Cristo na verdade é. Onde é que você tem buscado socorro, você que está aqui nessa manhã? Qual é a sua esperança? Qual é a sua esperança para que o seu mal abandone a você? As suas tristezas, as suas angústias, que talvez não sejam um fluxo de sangue, mas talvez seja qualquer decepção, qualquer angústia, qualquer tristeza. Aonde está sendo depositada a sua esperança? Talvez você esteja aqui nessa manhã e a sua esperança seja o seu casamento. Ou a esperança de se casar. Talvez você ache que um relacionamento vai fazer com que tudo fique bom para você. Eu vou voltar a sorrir. O mundo vai voltar a brilhar. Talvez você esteja aqui nessa manhã e a sua esperança esteja no seu trabalho, ou no sucesso da sua empresa. Talvez você esteja aqui nessa manhã e a sua esperança para lhe livrar da sua amargura, das suas dificuldades, esteja depositada talvez nos seus filhos. Se essa é a sua situação aqui nessa manhã, eu preciso lhe dizer que você não passa de um idólatra. A sua fé, a sua esperança está sendo colocada em outras coisas que não o Senhor Jesus Cristo. Percebe? Essa mulher não confia mais nos seus médicos, ela não confia mais nos curandeiros, ela não confia mais nas receitas desse mundo para a cura, mas ela corre para aquele que é a única esperança da nossa viva fé. Ela não tem vergonha da opinião dos outros. Ela não tem vergonha até de ser violentada fisicamente, mas ela corre para os pés de Cristo. Talvez seja isso que esteja fazendo com que você seja um crente tão tímido. Talvez você tenha colocado as suas esperanças em outras coisas, exatamente por medo do que vai falar o seu pai, ou o seu primo, ou a sua irmã, ou talvez o seu grupo de amigos. A palavra de Deus lhe chama nessa manhã ao arrependimento, e ela lhe lembra que a nossa esperança, ela precisa ser colocada tão somente na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, e no momento que nós fazemos isso, perceba, nós somos respondidos. Percebem? Quando nós de fato corremos para o Senhor Jesus Cristo em fé, na certeza de que Ele é de fato a nossa única esperança,
quando nós nos desnudamos de toda esperança nas coisas desse mundo, quando nós jogamos e tiramos de nós as nossas mentes materiais, as nossas mentes mundanas, e quando nós colocamos os nossos óculos espirituais e nós vivemos por fé, aí sim, queridos, nós somos recebidos nos braços de Cristo, nós experimentamos essa bênção que é ide em paz. Você tem agido de acordo com a sua fé? Percebe que essa é uma implicação absolutamente necessária desse texto? Aquela mulher sabia a respeito do Senhor Jesus. Ela tinha fé em Cristo. E ela agiu de acordo com a sua fé. Você tem agido de acordo com a sua fé? Com a fé que foi uma vez por toda entregue aos santos? Na sua universidade, no meio dos seus amigos, quando você está na roda dos seus colegas, você age de acordo com a sua fé? E por ação, eu quero dizer, todas as reações cognitivas do seu ser, o seu pensamento, a sua visão, as suas palavras, o seu toque, o seu caminhar, você age de acordo com a sua fé ou você é um crente inconsistente? Eu vou lhe dar um exemplo rápido de inconsistência cristã, se é que isso pode ser considerado cristão. Todos nós aqui cremos na soberania de Deus, não é verdade? Todos nós cremos que Deus controla todas as coisas. E todos nós aqui cremos de que Deus faz todas as coisas para o bem daqueles que amam a Ele. Mas o que é que acontece quando você chega atrasado, perde o horário para pegar aquele voo que você precisa tanto pegar para ir para uma reunião específica? Você se acolhe na doutrina da soberania de Deus? Ou você se desespera e xinga todo mundo que está na sua frente? Todos nós sabemos aqui o que dizem as Escrituras a respeito da maneira como nós devemos viver a vida com o mundo lá. Maridos amando esposas, esposas sendo submissas a maridos, maridos amando as esposas como Cristo amou a igreja, e as mulheres sendo submissas aos seus maridos como a igreja é submissa ao cabeça, que é o Senhor Jesus. Todos nós conhecemos isso. Mas quando chega lá, na hora de casa, esposas, cadê a sua submissão? Maridos, cadê o seu amor incondicional às suas esposas? Jovens, todos nós sabemos que o apóstolo João diz: jovens, eu tenho escrevido para vós, eu tenho escrito para vós, porque vós tendes vencido o maligno. Não é uma condição, nem é uma hipótese, é uma realidade. Vocês têm vencido o maligno. E por que é tão difícil muitas vezes reconhecer você como crente na roda que você faz parte lá na sua escola, no pátio lá da sua universidade? Inconsistência teológica, irmãos. O texto nessa manhã, a ação dessa mulher, a atitude dessa mulher nos chama a um tremendo arrependimento, nos chama a consistência de fé. Ela cria a respeito do Senhor Jesus, no que diz respeito a alguma coisa, e ela agiu de acordo com a sua crença. E nós, irmãos, somos desafiados pela palavra de Deus nessa manhã a vivermos de acordo com aquilo que cremos. Em todas as áreas da nossa vida. Seja no nosso casamento, seja nos nossos negócios, seja na maneira como nós educamos os nossos filhos. As Escrituras Sagradas nos chamam nessa manhã a sermos cristãos consistentes. Precisamos agir de acordo com a nossa fé. Na parte final do texto, nós descobrimos que curas não fazem apenas reconhecer quem somos, curas também não fazem somente nós reconhecermos quem Cristo é, mas curas também fazem reconhecermos aquilo que somente Cristo pode fazer. Esse era o propósito das curas. Reconhecer quem nós somos, quem Cristo é, e aquilo que somente Ele pode fazer. No verso 35, nós vemos agora que depois do Senhor Jesus Cristo ter dispensado a mulher em paz e para o retorno restaurado para a sociedade, ele agora continua seguindo na direção da casa de Jairo.
O verso 35 nos diz: falava ele ainda quando chegaram algumas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. A narrativa agora volta a focar em Jairo. E se coloque no lugar de Jairo por alguns segundos. Você chegou primeiro. Cristo tinha acabado de chegar na beira do mar. Você se humilhou na frente do Senhor Jesus Cristo. Você convenceu, persuadiu Cristo aí na sua casa. E chega uma mulher do nada e atrapalha todo o processo. E agora, a sua filha está morta. Jairo estava assistindo tudo isso. Ele estava esperando o Senhor Jesus terminar de tratar com aquela mulher. Ele estava observando tudo o que havia acontecido. Jairo, em outras palavras, irmãos, ele acabara de testemunhar a ressurreição de uma morta. Uma mulher sem nome, sem saúde, sem posses, sem vida social, que foi completamente restabelecida na sua vida. E agora, Jairo recebe a notícia de que a sua própria filha morreu. Nós podemos imaginar o turbilhão de pensamentos que veio na cabeça daquele pai, que já havia reconhecido a sua impotência, que já havia reconhecido a sua incapacidade, que já havia se humilhado aos pés de Cristo. Nós não sabemos ao certo de qual maneira Jairo reage, mas uma coisa nós sabemos: o que está escrito no versículo 36. De que já depois de ter recebido essa terrível notícia, Cristo não deixa nenhuma palavra sair da boca de Jairo, mas veja o que é que ele diz. Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Para esses que se chegaram agora, eu sou somente um mestre. Veja o que é que diz novamente essas palavras, essas pessoas. A sua filha já morreu, por que você incomoda aí o rabino? Cristo vai no âmago da crise de Jairo. Quem de fato ele é? Quem de fato é o Senhor Jesus? Para quem de fato você se humilhou publicamente na frente daquelas pessoas à beira-mar? Somente a um mestre? Somente a um doutor da lei? Ou ao Criador dos céus e da terra, que tem poder sobre vida e morte? Essa é a crise de Jairo. É isso agora com que ele está tendo que lutar. E é exatamente nesse momento de crise, quando a sua fé ela é assaltada, que o Senhor Jesus Cristo rapidamente estende as suas mãos, socorre Jairo e diz: nada temas. Você não temeu as pessoas. Você não temeu a sociedade. Você não temeu agora a morte. Nada temas. Mas não temer somente não é o suficiente. Não tema nada. Creia. Depois de ter dito para aquela mulher: a tua fé te salvou, Cristo diz indiretamente as mesmas palavras para Jairo: creia. Tenha fé. Na verdade, no original, irmãos, nós poderíamos retraduzir essa sentença dizendo: continue crendo. Esse é o tempo verbal no grego. Continue crendo. A mesma fé que fez com que você se humilhasse, que fez com que você desprezasse completamente todo o pensamento da sociedade atual, da sociedade contemporânea, que fez com que você se humilhasse aos meus pés, continue naquela mesma fé. Continue crendo somente, crendo em mim. A criança agora é um corpo morto. Mas na parte final do texto, nos versos de 37 a 43, nós vemos agora que de um corpo morto ela vira uma testemunha viva. No verso 37, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo agora, depois dessas palavras, desses que vieram chamá-lo, ele agora dispensa a multidão. Ele não quer mais ninguém com ele. Ele não permite que ninguém mais o acompanhe, a não ser o próprio Jairo e o grupo seleto, o grupo mais íntimo do Senhor Jesus, que era Pedro, Tiago e João. Somente esse grupo mais próximo é que acompanha o Senhor Jesus. E obviamente no verso 37, o autor sacro, o Espírito Santo de Deus já cria uma expectativa para nós, não é verdade? Se somente 3 pessoas estão acompanhando ao Senhor Jesus, alguma coisa extraordinária há de acontecer.
O verso 38 nos diz que, chegando lá na casa de Jairo, o Senhor Jesus se depara com os pranteadores profissionais. E esse é um traço cultural muito curioso dessa sociedade, dos tempos do Senhor Jesus. Nesse momento específico, particularmente aqueles que eram mais abastados, com o evento de alguém falecer, de alguém morrer, talvez porque morte era algo muito comum nesse período, eles contratavam pessoas profissionais para prantear, chorar, lamentar nos seus enterros. Nesses últimos dias, Reginaldo Rossi não precisou disso. Mas Jairo precisou. E o texto nos diz que muitos estavam lá chorando e pranteando. Mas a relevância dessas pessoas nesse enterro em específico, a relevância dessas pessoas nessa circunstância não se dá somente na sua presença, mas se dá naquilo que elas de fato podem confirmar. Veja o que aqui diz o verso 39. O Senhor Jesus Cristo entra lá naquela casa, ele vê aquela criança e diz: por que vocês estão nessa confusão aqui dentro? A criança está dormindo somente. Veja a reação daquelas pessoas. O verso 40 diz que aquelas pessoas mangaram do Senhor Jesus. Ridicularizaram ao Senhor. Riram-se do Criador do universo. E talvez eles tivessem até um motivo carnal para rirem. Veja só, esses são pranteadores profissionais. Eles já viram centenas de corpos mortos. Eles sabem reconhecer um cadáver. A presença desses pranteadores aqui, queridos, não estavam ali simplesmente para chorar pela morte da menina, mas para confirmar a sua morte. Confirmar que, de fato, Cristo, seus discípulos e o pai e a mãe estavam diante de um cadáver. Um cadáver para mim e você, mas não para o Senhor Jesus. Para o Senhor Jesus, ela estava só dormindo. Só dormindo. Diante da incredulidade e da ridicularização daquelas pessoas, veja o que é que faz o Senhor Jesus. Ele, porém, manda sair a todos. Um comentarista tratando desse texto, falou a seguinte sentença, que eu achei extraordinária. Ele diz assim: milagres não são para incrédulos ou zombadores, mas para aqueles que creem, mesmo os de fé fraca. Milagres não são para zombadores. Milagres não são para incrédulos. Milagres são para aqueles que creem, mesmo que sua fé seja imperfeita. Zombadores e incrédulos são lançados para fora do cômodo, são lançados para fora da casa, para fora da propriedade. Versículo 41, nós vemos a ressurreição dessa menina. E mais uma vez aqui nós podemos ver o trato cuidadoso, amoroso do nosso Senhor Jesus. Veja só no verso 41. Tomando-a pela mão. Quanto vocês já tiveram a experiência, a oportunidade de pegar na mão de um cadáver? De sentir a frieza da sua pele? De sentir a textura da morte? Cristo estende as suas mãos e pega nas mãos mortas daquela menina. E o texto nos diz que ao falar simples palavras em aramaico, Talita cumi, diz o texto, que simplesmente quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Não era nenhuma palavra mágica, não era nenhuma fórmula secreta, era simplesmente o comando do Criador de todas as coisas. Da mesma maneira como o Senhor Jesus Cristo na criação disse: haja luz e houve luz. Da mesma maneira como ele disse: venha os luzeiros do céu, e formou-se o sol, formou-se a lua e as estrelas. Da mesma maneira como ele disse: populem-se as águas do mar e peixes apareceram em todo lado. Dessa mesma maneira e com essa mesma autoridade ele disse: Talita cumi, levanta-te, menina. E o texto nos diz que automaticamente, como uma criança de 12 anos, ela se pôs a andar. Você tem uma criança de 12 anos em casa? É fácil mantê-la quieta? É fácil mantê-la parada? Certamente que não. O texto nos diz que vida voltou para aquela criança.
Vida abundante penetrou naquela criança. A sua vida foi totalmente restaurada. O Senhor Jesus Cristo cuidou da sua alma. Sim, queridos, as curas do Novo Testamento, as curas na Escritura, elas nos apontam para aquilo que nós somos, para quem Cristo é e aquilo que somente Ele pode fazer. E é somente Cristo quem pode conceder vida a mim e a você. É somente Ele quem pode reverter os efeitos trágicos da queda. Sim, porque morte não é uma condição natural do ser humano. É isso que a ciência quer dizer para mim e para você. Na sua ira contra Deus, na sua rejeição de Deus, quando eles abraçam a sua posição autonômica e rejeitam a divindade, eles dizem, é tudo isso que o ser humano é. Não é isso que você aprende nos seus livros de primário? Que esse é o ciclo da vida. Nascer, crescer, procriar e morrer. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. E nem sempre haverá de ser assim. Porque é aquele que pode reverter o nosso estado. Esse sim veio. E fez tudo aquilo que era necessário para reverter a nossa situação terrível e desgraçada. Sim, meus irmãos, assim como Talita, assim como essa pequena criança, assim como essa menininha, somos todos nós. Mortos, carentes, totalmente necessitados, desesperadamente carentes do toque regenerador, salvador, ressuscitador do Senhor Jesus Cristo. Cristo é o único que pode reverter o nosso estado terrível. Cristo aqui dá um vislumbre daquilo que aconteceria com Ele mesmo. Aquele que ressuscitou a outros, será que Ele não ressuscitaria a si mesmo? Percebem? A narrativa sacra, o Espírito Santo de Deus está preparando aqui os leitores originais desse Evangelho e a nós para aquilo que há de acontecer daqui a pouquinho, depois que o próprio Senhor Jesus Cristo morrer, depois que Ele for sacrificado naquela cruz do Calvário, depois que Ele receber nos seus ombros a ira merecida por nós, não por Ele. Depois que Ele descer a cova, aquele que ressuscitou aquela menininha, ressuscitou a si mesmo. E ressuscitará a mim e a você naquele grande dia. Percebem, meus irmãos, o propósito das curas na Escritura? As curas servem para nos fazermos com que nós reconheçamos quem nós somos. Ela faz com que nós reconheçamos quem Cristo é. E elas fazem com que nós reconheçamos aquilo que somente Ele pode fazer. Talvez você esteja aqui nessa manhã e a sua fé esteja sendo testada. Assim como foi a fé de Jairo. Talvez a sua fé na misericórdia de Deus esteja sendo terrivelmente testada nessa manhã. As Escrituras Sagradas lhe lembram as palavras que o seu Senhor disse para Jairo e dizem para você nessa manhã. Não tema. Crê somente. Por mais angustiosa que seja a situação, por mais complicado que seja o problema, por mais difícil que seja a circunstância, nada temam. Creiam somente em mim, no meu poder regenerador. Creiam somente em mim, na minha autoridade de controlar terra e céus. Creiam somente em mim, no meu poder e na minha autoridade de dar vida até àqueles que são mortos. Nada tema. Creia somente. Se a sua fé está sendo testada aqui nessa manhã, você que tem caminhado com Cristo durante anos, não permita que agora a sua fé fraqueje. Nada tema. Creia somente. Creia somente naquele que tem o poder de dar vida a mortos. E percebe, irmãos, com o caminhar da igreja, com o passar do tempo, curas foram desaparecendo na igreja, o dom de curar. Pessoas que tinham esse dom pessoal de estender as mãos, como Pedro, por exemplo, que até a sua sombra curava. E nós vemos, o testemunho da Escritura é muito claro com relação a isso. Que esses dons, esse dom em específico, ao longo do caminho da igreja, ele começou a cessar. Mas o cabeça da igreja continua a curar. O Senhor Jesus Cristo continua a curar todo tipo de mazelas.
E somente Ele pode curar a pior de todas as mazelas, que é a morte eterna, que todos nós, por natureza, merecemos. Talvez você esteja aqui nessa manhã e você não conheça Cristo como o Senhor e o Salvador de suas vidas. Talvez você esteja aqui nos visitando e a sua fé está depositada em qualquer outra coisa, a não ser nesse que tem domínio e controle sobre vida e morte. A palavra de Deus lhe chama ao arrependimento nessa manhã. A palavra de Deus lhe chama a reconhecer quem você de fato é. Um pecador impotente, que experimentará as garras da morte, mais cedo ou mais tarde. E talvez vocês dizendo, mas todos aqui nesse salão não experimentaram as garras da morte? Sim. Mas a grande diferença entre aqueles que morrem em Cristo e fora de Cristo é de que aqueles experimentam as garras da morte para a morte eterna. Mas os que morrem em Cristo experimentam as garras da morte para a vida eterna. Eles só experimentam as garras da morte para que sejam libertas dela. De fato, na cruz do Calvário, nem as garras da morte têm mais poder sobre eles. Curas, meus irmãos, só nos apontam para nós reconhecermos quem nós somos, quem Cristo é e aquilo que somente Ele pode fazer. Louvado seja Deus. Vamos orar. Santíssimo Deus, Todo-Poderoso, nós graças te damos pela Tua palavra nessa manhã e pelo Teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nós graças te damos, ó Deus, pela Sua pessoa bendita, pela redenção maravilhosa que Ele conseguiu para nós. Porque Ele, sim, de fato, estendeu as mãos para nós e nos resgatou do nosso tremendal de lama. Ó Pai, agora, entendendo quem nós somos, faz-nos com que nós nos humilhemos aos pés de Cristo. Ó Deus, livra-nos de confiarmos em coisas materiais, confiarmos nas nossas próprias habilidades, nas nossas próprias capacidades. Livra-nos, ó Deus, de depositarmos idolatramente a nossa confiança e a nossa esperança nas coisas desse mundo. Mas, ó Senhor, dá-nos mentes espirituais. Aviva-nos, ó Deus. Faz-nos estarmos sempre aos pés do Senhor Jesus. Faz-nos, ó Deus, buscarmos sempre, reconhecermos sempre a nossa impotência, olharmos para nós e vermos que somos somente mazelados e somente em Cristo nós podemos ser limpos, salvos, vivificados, regenerados. Faz-nos correr para Ele, ó Deus, todos os dias das nossas vidas. E, ó Pai, se existem aqui aqueles ainda que continuam com seu coração duro, a sua dura cerviz, que Tu traga arrependimento na Tua casa nessa manhã. Que Tu quebre corações, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito haja poderosamente, convencendo-os de quem de fato eles são. Impotentes pecadores, que longe de Cristo, fora do Senhor Jesus, podem até marchar em triunfo nessa vida, mas herdarão somente o inferno na vida por vir. Mas graças a Ti, que nos deu escape da ira vindoura. Abençoa-nos, ó Deus, na continuidade desse dia, que nós possamos guardá-lo inteiramente para o Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, com a escola dominical mais adiante, que nós possamos ser abençoados ainda pelo exame da Tua palavra. Conforta e consola-nos em nome de Cristo Jesus, te agradecemos e oramos. Amém.